Olá, eu sou a Kalindi e esse é o programa Líder com Propósito. Aqui eu te ensino, você que é líder, a trabalhar com mais propósito, a saber ocupar o seu lugar como líder. E o que acontece quando você, líder, não ocupa o seu lugar? Como que é? Não tem nem consciência, nem noção real assim do seu papel ali, da importância, da relevância do seu papel. Não papel, né? É um lugar mesmo de líder. O que acontece quando você não tem essa consciência que você está ali para servir? Para servir, que é o quê? Deixar, como eu já falei antes, te convido a assistir no outro vídeo, deixar o seu ser vir e entregar ali o seu melhor em prol de algo maior, em prol do crescimento da sua equipe, do bem-estar, né, de um alinhamento ali com os valores do lugar onde você trabalha, com seus próprios valores, principalmente, né? E o que acontece quando você não tá? Não ocupou o seu lugar, não tá ali nessa consciência. O que acontece? Bom, essa consciência, o que é essa consciência? Requer, pede de você. Em primeiro lugar, coragem. Ter coragem para se colocar ali a serviço, humildade, né? Coragem para poder saber se posicionar de uma forma assertiva, quando precisa, que nem sempre e muitas vezes não vai agradar. Quando você não ocupa esse lugar que é ser referência para sua equipe, ser exemplo, ter coerência, ter um alinhamento ali com o que você pensa, com o que você diz, com o que você pensa, fala e faz. Ter um alinhamento com o que você pede e o que você dá, né? O que você exige e o que você também cumpre. Ter um alinhamento com os valores da empresa que você trabalha, os seus próprios valores e as suas ações, né? As pessoas às vezes confundem, né, essa coisa de, eu vou ocupar o meu lugar como líder, então eu sou líder. Eu sou líder. E aí o que faz? Em vez de ocupar o seu lugar, que está ali a serviço, faz o quê? Abusa do lugar, né? Então, por exemplo, fala de qualquer jeito, pede de qualquer jeito, ordena, e eu sou aqui, eu que mando, eu que faço, eu que faço e aconteço, faço e aconteço, e não está nem aí para como que as pessoas estão recebendo a sua fala. Não está ligada, que é ali um exemplo, que é ali uma referência, e o que uma fala, que eu não estou falando assim para que tem que ser tudo bonzinho o tempo inteiro, aquela coisa assim, os carinhosos, cada um tem o seu jeito, a sua forma de se expressar, mas eu estou falando de outra coisa. Quando eu estou falando abusar do lugar, realmente estar fora dessa consciência de estar ali a serviço. E querer achar e agir como tá ali, ele que manda, ele que faz e fala de qualquer jeito e humilha. Faz piadinha que só tem graça para ele, onde a pessoa se sente humilhada, né? Então, assim, não se posiciona quando precisa, não está ali do lado da equipe para poder assumir os erros junto. Tem várias, né? Então, assim, quando você não ocupa esse seu lugar, de verdade, muitas coisas acontecem. Tem muitas consequências isso, né? E eu não estou dizendo também que você, quando o líder está no lugar dele, tem um jeito único e pré-determinado de como deve ser. Isso, para mim, não existe, né? Porque, como eu falei, cada um tem o seu jeito. Cada um tem a sua forma de se expressar, tem o seu talento único, que é o seu ali, o seu perfume, que é o... Eu falei para o líder estar ali para servir, deixar o seu ser vir, é o seu jeito, é a sua essência ali. Então não tem um jeito único e pré-determinado de como deve ser, né? Eu incentivo muito que você busque o seu jeito, né? Tenha a sua autenticidade, a sua espontaneidade como líder, mas sempre lembrando o que é que você está fazendo ali, né? O que você está fazendo ali?
Então, eu nunca vou te falar assim, se vista exatamente desse jeito. Fale, ó, quando for falar com a sua equipe, quando você for dar um feedback, fale, tipo, o sanduíche, né? Elogia, faz a crítica, o feedback, enfim, o ponto a melhorar, e termina com um elogio. Nem sempre é assim. Você tem ali a sua relação com a equipe, você tem ali a sua intimidade, você tem o seu jeito. Mas você sabe que quando você está ali para dar um feedback que às vezes é difícil, você também não pode só colocar a pessoa para baixo, você tem que fortalecer. Tem que estar claro ali o que você está fazendo ali, qual que é a intenção e ajude realmente que as suas palavras sejam para o crescimento, né? Agora, o como exatamente, não. Aí você tem a sua espontaneidade, a sua autenticidade, o seu jeito, né? Que você vai buscar cada vez mais aprimorar, claro, mas é o seu jeito. Agora, ocupando o seu lugar de líder, tendo essa consciência do que você está fazendo ali, né? Por quê? Por que é tão importante você ocupar o seu lugar, realmente, como líder? Para começar, se você não ocupar, outro vem e ocupa. E eu não estou falando aqui de uma questão assim de competição, né, na carreira, eu tenho que ficar me protegendo ali, porque senão vão roubar o meu lugar. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma questão natural da vida, que aquele lugar de líder, ele é necessário. Ele é necessário para a empresa, ele é necessário para a equipe. É necessário para o cliente, para o bem-estar, para, né, para a prosperidade ali da empresa que você trabalha. Então, ele precisa ser ocupado. E não é porque é uma competição que se você tem que ficar de olho que alguém vai passar rasteira em você e querer ocupar o seu lugar. Não, é só porque esse lugar ele é necessário e você precisa ocupar. Porque senão vai vir naturalmente vai acabar vindo outra pessoa para ocupar. Tem que ter alguém ali, né? Até porque se ninguém ocupa esse lugar de líder, isso ó, gera um monte de problemas. Gera um monte, né? E eu vou falar disso um pouquinho mais, né? Então, o que acontece agora quando você ocupa o seu lugar? Né? Mudando aqui. Então, o que acontece quando você vai lá e realmente tem essa consciência, sabe o que você está fazendo ali e ocupa esse lugar tão necessário de ser ocupado, que é a sua cadeira de líder. Cadeira no sentido figurado, tá? Mas é o seu lugar ali. Primeiro, que você vai se sentir mais realizado, mais realizada. Tem uma confiança. Você está ali se desenvolvendo, está ali trabalhando para o desenvolvimento da sua equipe também. Você tem ali uma consciência do porquê que você acorda todo dia de manhã. E isso é um sentimento que não dá para explicar, de realização, de estar conectada com o seu propósito, né? O que acontece quando você ocupa esse lugar para a sua equipe? Primeiro, que eles se sentem apoiados, têm uma referência. Eles também automaticamente começam a ter oportunidade de ocupar os seus lugares e se sentir mais realizados. Você está contribuindo com o crescimento ali da equipe, da empresa também. O cliente na ponta vai sentir isso, com certeza. Ter uma equipe alinhada, ter uma equipe que tem uma liderança ali com propósito, isso chega para o cliente. Não tem como. Então, quando você está ocupando o seu lugar, você está proporcionando que a sua equipe também ocupe e está gerando e reverberando isso até chegar lá na ponta do cliente. Não é porque você quer chegar no cliente, é porque você simplesmente está ali fazendo o seu papel, tendo consciência do seu lugar e ocupando, né? Agora, se eu não faço isso, o que gera isso na minha equipe? Insegurança. A equipe não tem referência, não sabe a quem recorrer, não sabe quando que pode contar com você, quando que não pode. Ou então vira uma bagunça, vira um caos, porque cada um faz o que bem entende, como acha que deve ser feito. Não tem para quem perguntar, não tem, às vezes até tem, tá? Para quem perguntar, mas sabe que é você, mas você também não está ali inteiro, então não tem uma confiança, gera um sentimento de insegurança, né? A equipe fica perdida, fica com medo de errar, porque você não está ali junto, você não está ali a serviço deles, para o crescimento deles. Então a pessoa tem medo de errar, porque se errar não tem o seu apoio, não tem o seu amparo, não tem o seu direcionamento, como poderia ter, né? E quando você
lidera uma equipe que tem medo de errar, o que acontece? Essa equipe não contribui quanto poderia. Tem vergonha, tem medo, tem insegurança de trazer ideias, de sugerir, ou está tão desengajada que até vê lá coisas que pode melhorar, mas não tem nem vontade. Por quê? Porque eles também não estão ocupando os lugares deles. E assim, quando você não ocupa o seu lugar, quando eu também não ocupo o meu, qual é o lugar que a gente ocupa? Se eu não estou no meu lugar, eu estou aonde? Provavelmente, ocupando os assentos baratos, que é um termo que a Brené Brown usa e que eu vou explicar aqui o que é isso. Então, quando a gente não está ocupando o nosso lugar, geralmente a gente tem, assim, uma frustração, uma insatisfação. Só que para a gente não ter que ficar lidando com isso, o que a gente faz? A gente dá uma abafada ali, né? Uma abafada dentro, no sentimento, finge que não é comigo, finge que não é comigo, e eu vou lá e ocupo um assento barato, que é o assento do crítico. Então, é aquela pessoa que não faz o que deveria fazer, não se coloca na arena da vida ali, pegando palavras da Brené Brown, tá? Que me inspira demais, e fica ali só criticando quem faz. Por isso que chama assento barato, que vai lá, compra o ingressinho, não faz o seu show, não vai para a sua arena da vida, não vai se arriscar, colocar sua carinha lá a tapa, né? Para fazer o que você tem para fazer, para realmente assim ter coragem de se conectar com o seu propósito, ir lá e fazer o que você precisa, dar o seu melhor. Só que realmente requer coragem. Requer coragem, porque você vai se expor, você vai errar. Quem faz, erra, gente. Só não erra quem não faz nada, né? Então, para não se arriscar, ficar protegidinho, vai lá e compra um assentinho barato e fica lá sentado olhando tudo que todo mundo está fazendo e só criticando. Por que isso? Porque tem uma insatisfação enorme ali, um amortecimento, um sentimento de incapacidade que só vai aumentando. E tem uma desconexão de si mesmo, do seu propósito, sabe? Nem o que está fazendo aqui. Você nasceu para quê? Para que você nasceu? Para que você acorda todo dia? Se você não está com essa clareza, então para que você acorda? Para poder pagar as contas, pagar boleto? Isso, né? Se é só por isso, tem uma insatisfação grande aí, né? E aí, quando a gente não está no nosso lugar, né? E veja bem, a gente não está no nosso lugar. Quando eu falo isso, quer dizer que eu estou 100% do tempo no meu lugar? Não, claro que não. É um custo, é uma coragem todo dia ali, porque às vezes a gente quer recuar, voltar atrás e entrar na caixinha de novo e ficar escondido. Né? Como é que vocês acham que é? Sabe quanto tempo faz que eu tenho notícia que eu tenho que fazer esse projeto que eu estou fazendo aqui? Quanto tempo demorou para eu começar a fazer depois que eu tive essa notícia clara que era para eu fazer? 2 anos. 2 anos. Já estava assim, sabe assim quando o universo vem e fala assim, faça! Todos os sinais e coisas acontecendo, e vem um insight daqui, vem uma fala dali, e eu fingindo que não é comigo, que não é fácil. Nem sempre é fácil, e geralmente não é, você ocupar o seu lugar, e se expor e se colocar ali, né? E aí quando a gente vai ouvindo essa voz do medo e não fazendo o que é para fazer, o que seu coração pede, o que você sabe que você nasceu para fazer, aí a gente vai aumentando essa insatisfação, vai aumentando essa insegurança, e aí você arrisca um pouquinho e vem o quê? A síndrome do impostor. Toma conta, né? Para eu começar isso aqui, nossa senhora, quantas vezes que eu achei, não, isso não é para mim, não tenho com que contribuir, não tenho nada, não, né? Quantas vezes? E aí, tomou uma pílula de coragem todo dia para ir lá e fazer e cumprir o seu papel. Até que você vai amaciando esse impostor que tem dentro de você, que mora dentro da gente, né? Que fica ali te falando que você não pode. E aí vai acostumando e vai fortalecendo a musculatura da confiança. Vai fortalecendo a musculatura
de conexão consigo mesmo, com o que o seu coração está pedindo, com o que é para você fazer, que você sabe que é. Você vai dando força para isso. Todos os dias. A gente não tem que comer, não tem que se alimentar, alimentar o corpo. A gente também tem que alimentar a nossa alma, nossa intuição, nosso ser. A gente tem que abrir um espaço ali para dar alimento para isso e poder, né, poder dar espaço mesmo. A palavra é essa, dar espaço para poder ser, na prática, fazendo o que precisa fazer, que você já sabe que você precisa, não é porque você precisa, porque você tem que pagar as contas, é porque você precisa, porque está chamando lá, vai, coragem, né? E aí, essa síndrome do impostor devagarinho vai indo embora, te deixando em paz. Nós merecemos essa paz, né? Então, essa coisa de, mas por que é essa coisa de ocupar o seu lugar? Essa coisa de ocupar um lugar é uma coisa que acompanhou minha vida, né? Então, eu fui vendo ali, através da minha própria insatisfação pessoal, em muitos momentos, né? Quando eu comecei Então, assim, tinha momentos que eu tava, tinha momentos que eu não tava. Aí, daqui a pouco eu tava, daqui a pouco eu já ia lá, a síndrome do impostor. O que é essa síndrome do impostor? É alguém que eu tenho lá dentro de mim que fala que não, aquilo não é para você. Você não tem talento para isso, você não serve para isso, você não é boa o suficiente. Essa é uma síndrome mesmo, uma doença mesmo que a gente tem dentro da gente, né? Então, às vezes eu tava, às vezes eu não tava. E quando eu começava a sair, desconectar, entrar no automático, fazer só as coisas assim que, né? Que não era o principal, é o que eu realmente precisava, o que meu coração pede. Aí eu começava a ficar desconectada. Aí o que eu ia vendo? Eu ficando muito crítica comigo mesma, crítica com os outros. Eu não estava ocupando o meu lugar. Aí dá um desencaixe, dá uma insatisfação generalizada na vida, né? E aí a gente começa, né? Eu já ocupei esse assento barato, eu já ocupei muitas vezes. E fico de olho mesmo, para não ocupar, né? Porque é fácil cair nesse lugar. É muito mais fácil você sentar e ficar criticando os outros do que você ir lá e fazer, botar sua cara a tapa. É muito mais fácil, né? E aí, ok, então resolvi ocupar o meu lugar. Onde que às vezes a gente quer fazer isso, mas a gente deixa de fazer e não entende ali muito onde que se perdeu, né? E às vezes, gente, isso é assim em pequeninas coisas, pequeninas mesmo, coisas bobas. Então, por exemplo, né? Eu tive o caso de uma liderança da minha empresa que ela estava já há meses muito chateada porque aí quando ela foi, né, se posicionar, ela falou, não, porque eu faço as coisas, mas o prazo vem de fora, a outra pessoa, a outra liderança lá do outro setor que vem me falar quando é que eu tenho que fazer, e ela não entende que eu não posso fazer nesse prazo que ela está pedindo, aí eu fico lá loucamente tentando fazer dentro do prazo que ela estabeleceu, mas estou incomodada, nem me perguntou. Olha só, ela está ocupando o lugar dela quando ela faz isso? Tá. O prazo é dela, o setor é dela, a tarefa é dela. Perguntei, mas você sugeriu um prazo? Você se posicionou, falou que não dava? Você falou, olha, assim não dá, vamos fazer de outro jeito, assim funciona para você? Você vê que é uma coisa assim boba, né? Gente, é raro, mas acontece. Acontece muito. Da gente, às vezes, em pequenas coisas, deixar de fazer um posicionamento ali, e que é também parte de ocupar o seu lugar. E a gente fica na reclamação, fica na crítica, né? Fica presa ali num problema que é pequeno, que às vezes uma simples palavra que você tem coragem de ir lá e falar assim, poxa, é meu lugar isso aqui, deixa eu falar o que eu acho aqui, porque eu tô vendo, né? Você fica presa e aí vai empurrando o problema, né? Começa a se ocupar demais com o que não tem relevância de verdade para você. E isso é raro, mas acontece muito, né? Acontece mesmo. A gente faz isso, né? Tô dando um exemplo dessa pessoa, mas tem muitos exemplos. Tem exemplos meus também, que eu não tô lembrando aqui agora, né?
Mas muitas vezes eu também deixei de ocupar meu lugar, deixei de falar ali o que eu precisava para me posicionar e falar, aqui não, aqui sim, isso dá para mim, isso não dá. Eu não consigo fazer isso agora porque realmente eu preciso fazer isso. Quantas vezes eu fiquei atendendo demanda que chegava assim, vivendo só para atender demandas? Também, não estava deixando de fazer o que mais importava, né? Então, por onde que eu começo? Tá, eu então entendi, Calende, entendi. Quero ocupar, quero ficar mais atenta, mais atento para realmente ocupar o meu lugar de líder. Por onde é que eu começo? Né? Então, primeira coisa é você começar entendendo onde que você está hoje com isso. Como que você está em relação a isso? Como que está? Você tem sentido muita assim, insatisfação? Ou tem algum tipo de insatisfação que vem se repetindo constantemente na sua vida? Começa a primeiro passo para tudo. Para eu poder ir para onde eu quero, primeiro eu preciso saber onde eu estou, né? Isso não tem como, você não consegue traçar uma rota ali se você não souber onde você está. Então esse é o primeiro passo, né? Então, se você percebe que você tem alguma reclamação constante que se repete na sua vida, comece a olhar mais a fundo ali. Começa primeiro a buscar uma solução para essa reclamação, uma solução que parta de você. De você, mas você vai ser o agente transformador ali da situação que te incomoda. O que você pode fazer? Você começa a fazer isso, você já está indo para o seu lugar, né? Então começa a buscar, primeira coisa, se conhecer melhor, se conectar com o seu propósito, né? Porque não tem uma resposta única de como fazer isso, né? Isso depende da beleza única que você tem para entregar para o mundo, né? Que é o seu propósito. Né? Uma pessoa pode responder assim, olha, eu sinto que eu estou ocupando o meu lugar quando eu estou ali cuidando do bem-estar da equipe. A outra pessoa pode responder, eu sinto que eu estou realmente ocupando o meu lugar quando eu puxo o melhor, cara. A pessoa ali, uma pessoa da minha equipe ali nem sabia que tinha aquele valor, de repente eu fui puxando, quando ela viu, ela estava lá toda poderosa. Né? O outro pode responder que é quando ele garante que tenha um bom relacionamento interpessoal, consegue trabalhar ali com a equipe, fazendo a equipe se engajar, estar unida, né? Ou uma outra pessoa pode falar, olha, me sinto porreta mesmo, sinto o meu talento ali, que eu tô no meu lugar, conectada com o meu propósito, quando eu tô conseguindo acompanhar, medir resultados, estabelecer as metas, né? Pode ser um pouco de tudo isso. Mas o que tudo isso tem em comum? E sempre vai ter. Porque você, que é líder, você está lidando com pessoas. Pessoas. E quanto mais você se conhecer, quanto mais você estiver conectado, conectada com o seu melhor, com o seu propósito, sabendo o que você tem de melhor ali para oferecer, melhor você vai ocupar o seu lugar de líder. Né? E como que é? Como que eu faço para ocupar o meu lugar de líder se eu não tenho, por exemplo, o apoio da minha liderança para fazer isso? Porque eu sou líder, mas eu tenho uma liderança que está acima de mim. E eu não tenho o meu apoio, né? Então, o meu líder, a minha líder, ela tira a minha autoridade ali perante a minha equipe. Eu perco a autoridade. A pessoa não me valida nesse lugar. Passa por cima, vem, eu falo uma coisa, ela vem, passa por cima. Então, que coisa, né? Situação delicada. Aí, como é que faz? Então, vamos pensar, né, aquilo que eu falei antes lá. Então, você tem uma coisa te incomodando, neste exemplo, tá? Pode ser um exemplo que aconteça com você ou que você conheça alguém, né? Então, você tá ali com aquele incômodo constante que eu falei antes. Isso, com certeza, é uma coisa que vai te incomodar. Primeira coisa é ver qual é a mudança que você pode fazer que parte de você para você sair desse incômodo e dessa reclamação. O que você pode fazer de diferente para poder se apropriar desse lugar que é seu? Né? Será que tem alguma coisa, tem um motivo para a pessoa não estar te validando, que está faltando alguma coisa você se posicionar, você fazer, você colocar ali?
E aí, também vale, depois de você fazer essa análise e ver onde você pode melhorar, porque sempre tem uma parte sua, tá, gente? Pode ter o problema lá do seu líder, do seu chefe, pode ter. Mas ele é ele, ela é ela, você é você. Sempre vai ter alguma coisa a ver com você. Se isso está acontecendo com você, é para você. É para você crescer. Então, primeira coisa é você olhar a sua parte ali, né? Aí depois, vale, com certeza, uma boa conversa. Uma boa conversa com esse seu líder, com essa sua líder. Sem acusar, sem ficar se fazendo de vítima, mas mostrando ali os fatos, o que acontece e como você se sente e o que você gostaria, né? Esse exemplo que eu falei, por exemplo, né, da minha colaboradora, é um exemplo. Ela estava ali extremamente incomodada. Aí ela chegou, se posicionou e eu falei, você vai conversar agora com a pessoa, se posicionar, se colocar no seu lugar. E pronto, resolveu. Foi ótimo, tá tudo certo, né? Porque às vezes é só um posicionamento mesmo que falta, né? Tá, e aí, qual que é o efeito, então, quando você começa a fazer esse movimento? Começa, então, né, tá ali, às vezes ocupando esse assento barato, tá ali meio com a síndrome do impostor, gritando lá dentro e não se achando, não se validando no seu lugar, tá ali deixando de fazer o que você acredita porque tá inseguro, tá insegura. Mas aí você começa a fazer. Um pouquinho mais hoje, um pouquinho mais amanhã e vai fortalecendo essa musculatura de se olhar, se conectar com você mesmo, entender ali o seu lugar, se colocar a serviço mesmo da sua equipe, da empresa, do cliente, desse todo. Você começa a fazer isso. E aí o que vai acontecendo com você? O que vai acontecendo? Começa a se imaginar nesse lugar. Você começa a chegar todo dia ali e realmente entregar o seu melhor. É óbvio que você vai se sentir muito mais realizada, né? Você vai começar a conseguir ter uma visão mais estratégica também, mais de gestão, né? Porque você vai começar a olhar e assumir o seu lugar, que é de líder, que é de gestão. Parar de ficar atolado atendendo demanda, qualquer demanda e ficar no operacional, para se esconder. Olha só, gente, o que tem de líder que se esconde atrás de tarefas operacionais não está escrito em nenhum lugar. Mas tem, né? Aí você começa a ocupar e ter essa visão mais de gestão, mais estratégica. Quando você ocupa esse lugar e está realmente ali a serviço, está servindo a sua equipe para o melhor, né? Dando de si em forma de trabalho, em prol do melhor para todos, para o todo, para eles e para o todo também ali, para essa comunidade, que acaba sendo uma comunidade onde você trabalha, você vai aumentando o vínculo seu com a equipe. A equipe vai se sentindo apoiada. Com isso, eles vão naturalmente ficando mais engajados com o trabalho. E aí, quando eles vão ficando mais engajados com o trabalho, estão se sentindo ali mais parte, apoiados pelo seu líder, eles também vão ocupando os seus lugares, se sentindo mais realizados. Então é uma corrente do bem mesmo, que vai, você, o ponto de partida é você. Ali para a sua equipe, o ponto de partida é você. Ocupar o seu lugar para que eles também possam ocupar o deles, se sentir realizada para que você possa gerar o crescimento de cada um que está ali, para que eles também se sintam mais realizados. Olha que coisa mais... Não é lindo, gente? Tem um porquê de você estar no lugar que você está. E aí isso gera o quê? Um encaixe. Aquela pecinha que estava faltando do quebra-cabeça, está desencaixada ali, de repente... E aí quando essa pecinha se encaixa, ela não é mais só uma pecinha, ela é o quebra-cabeça inteiro, ela ganha força, ganha vida, né? Você se conecta com o seu propósito e com esse propósito maior. Então você está ali brilhando. E vou falar para você, eu tô aqui é para isso.
Porque eu quero ver você, como líder, tá ali brilhando no seu melhor, puxando o melhor da sua equipe, porque daí você brilhando, a sua equipe vai brilhar junto, né? Cada um ali na sua potência mesmo, na sua potência. Um mestre uma vez me falou assim: enquanto você não usar o seu poder, que é essa potência, né? Que é exercer realmente o seu melhor, não tem como você ser feliz. Aquilo foi tão forte para mim, porque justamente eu estava num momento ali escondidinha, querendo ficar comprar o bilhetinho do assento barato, que é mais fácil. E aí ele veio e falou isso para mim. Falei, não é à toa que é um mestre, não é verdade? Então não tem como. Quando a gente não está no nosso melhor, quando eu não estou ali na minha abrindo espaço para a minha potência, não tem como eu ser feliz. Toda incomodada, insatisfeita, tem um vazio, né? Então, mesmo com medo, né? Mesmo com os defeitos, mesmo que eu vá errar, mesmo que não seja perfeito, vai. Tem que arriscar, tem que ir para a arena da vida, né? E ocupar o seu lugar de líder. Saber o porquê que você está ali, porque tem um motivo. Então, eu te convido a fazer isso, se olhar, ver onde você está agora, começar a entender os seus incômodos, suas insatisfações e agir em cima disso. E brilhar. Quero ver você realmente assim, brilhando no seu melhor e trazendo isso também na sua equipe. Então, bora trabalhar. Trabalhar é bom demais. Foi para isso que a gente nasceu. A gente não veio aqui nessa vida a passeio, não. A gente veio aqui para trabalhar e muito, se trabalhar e dar o nosso melhor.